Oiê, gente boa desse canal aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarô. Bora? Vamos jogar um pouquinho? Mas antes de jogar um pouquinho, eu sempre gosto de trazer algum pedaço do tarô, por exemplo, hoje, claro e simples. A autora, num determinado momento, lá no final do livro, diz: colocando tudo em perspectiva. Conheci muita gente que ficou desnecessariamente preocupada por causa de tarólogos irresponsáveis. Eu também. Geralmente pergunto se elas conseguem se lembrar das cartas que causaram o problema ou o que foi dito. E passei muito tempo tranquilizando, aconselhando e, às vezes, fazendo novas leituras para as pessoas, como resultado da falta de sensibilidade alheia. Então, assim, definitivamente, se há uma coisa que um tarólogo tem que compreender como seu papel na vida e no mundo, é que a gente é conselheiro. Dar conselhos para as pessoas, né? Se valesse a pena, então vale a pena. Esse é o ponto. Ser um bom conselheiro é, acima de tudo, saber abordar determinadas circunstâncias, oráculos, cartas e ter algo aconselhador, razoável, de bom senso, com sensibilidade aguçada para com aquele que é o querente, o tente, aquele que chegou. E definitivamente, ao longo de todos esses anos, muitas vezes eu tive que desmistificar, eu tive que desmontar dores anteriores em leituras realmente sem sensibilidade. Um conselheiro não sentencia a vida do outro. Um conselheiro sabe abrir as portas da questão do outro com várias formas, através de várias perspectivas, de vários jeitos, e é para isso que o tarô é fantástico, contando várias histórias, usando vários exemplos, mas ajudando o outro, sobretudo, a exercer aquilo que lhe é único, lhe é de direito e é uma fortuna pessoal, que se chama livre-arbítrio. Ela diz mais o seguinte: o que seus amigos ou clientes dizem quando saem da sua leitura? Isso é importante. Que impacto você teve na vida das pessoas? Você os ajudou ou deu-lhes mais motivo para preocupação? Não estou sugerindo que minta para as pessoas e que torne suas leituras falsamente reluzentes ou positivas, caso não o sejam. Mas seu principal foco com cada cliente deveria ser tentar ajudá-lo, esclarecê-lo, né? Dar uma direção, um GPS, uma ordenação legal, uma solução de questões. Então, mesmo quando você não as tenha, talvez pela sua não informação, não experiência, não ter trafegado pelo assunto do outro ainda, mesmo sem bagagem, é sempre possível contar a história do arcano. Contar a história que o arcano está intimamente ligado, contar como o arcano se comporta geralmente e deixar que o seu cliente, que também é adulto e também é capaz, possa tirar suas próprias conclusões depois do seu encontro com ele. E assim, mais ferramentado ou com mais informações, ele possa fazer a escolha de forma livre, livremente, sem que você incorra no erro de engalfinhar-se no karma, na história, na vida do outro e tomar decisões por ele. Quando não escrevemos o nosso próprio livro de história, nossa própria biografia, nos tornamos vítimas fáceis de tudo aquilo que não é bom. Continuando com a autora, ajude os clientes a perceber que, em última análise, eles têm controle sobre o seu destino. Caso não gostem do rumo que o futuro está tomando, que medidas podem adotar para que consigam um resultado melhor? O que necessitam enfrentar realisticamente para lidar com a mudança ou as mudanças? O futuro não está escrito em pedra, mas invariavelmente vejo que o leitor passou uma interpretação errônea, causada às vezes apenas por uma carta. Então, assim, ela tem uma afirmação que eu gosto: uma carta isolada não faz uma leitura, mas que eu também desgosto, porque uma carta isolada faz uma leitura de sim e não, e pode, inclusive, explicar esse sim e não, mas não precisa ser a única sentença. Então, sempre ajude o seu cliente com as perguntas que ele pode formular para com o oráculo, porque são infinitas.
Às vezes, a pergunta que ele traz não é de verdade a que vai ajudá-lo a chegar numa conclusão. E na vida, só sim e só não, não fazem, né, uma verdadeira composição de atitudes. Então, as aberturas de tarô são uma grande sacada de como eu posso estar oferecendo a você que chega mais coisa para pensar sobre o assunto que você me traz. De toda forma, é muito mais importante vestir a camisa do conselheiro, que a gente pode encontrar tanto como um conselheiro tipo Papa, sei pra caramba, e posso ter uma posição no meu lugar, um conselheiro tipo eremita, sei, mas revelo apenas o necessário, e já com sabedoria do que tipo de revelação eu faço, e também ainda posso ser um conselheiro abrangente, um conselheiro de grandes possibilidades, não é? E aí fica talvez o arcano do julgamento para falar de conselho, revisão, observação, certo? Vamos jogar? Então bora. Bora que eu já falei demais, já enrolei aqui pra caramba, e você que está curtindo esse trabalho do 365, Aberturas de Tarô, vem aqui, entra para o canal, se inscreve nele, dá aquele joinha super importante para mim, compartilha o vídeo, mostra para o YouTube de que esse serviço, esse trabalho, essa amostragem, esse projeto pode chegar a mais lugares e pode ser muito interessante. Então, vamos junto? E mais ainda, puxa, hoje a gente tem uma abertura sorteada, gente boa. Uma abertura sorteada por um grupo, dentro de um grupo muito legal, que é o 365 Abertura de Tarô do WhatsApp, que a gente foi criando junto com o projeto, que está sendo acalentado, alimentado por todos nós que estamos no grupo, um pouquinho de cada vez, cada um podendo fazer suas perguntas, tendo suas, às vezes, questões respondidas, e mais do que isso, podendo fazer parte dos sorteios para as aberturas aqui no 365. Então, vem, pega esse link que está logo embaixo, já agora, que é para não esquecer, e corre lá para dentro do grupo do WhatsApp, ou ainda no topo do meu canal do YouTube está lá o link também. Entra para o grupo do WhatsApp, vem fazer parte, vem ficar pertinho, tique-to-tique comigo, não é? Vem lá fazer parte, e mais ainda, olha, tendo uma leitura sorteada, você pode ter uma questão da sua vida aconselhada. Então, isso é o papel que eu considero do tarólogo, o do conselheiro. Bora? Então, vamos lá. Então, começando aqui pela nossa abertura de hoje, uma abertura muito legal, né? Então, assim, aqui no 365 Aberturas de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal, todo dia tem uma abertura. Nós estamos na 121. Olha que teteia isso, maravilha. E aí a gente está na 121, Visão do Arcano da Justiça. Eu também estou aproveitando para trazer uma prática muito comum, muito conhecida, bem da verdade, de que é você colocar no centro do jogo, ao invés da carta madrinha, a carta tema. E neste caso, a carta tema é o Arcano da Justiça. Ai, Fernanda, mas a pergunta da querente, de repente, é sobre outro assunto. Não, a justiça fala de ordem, fala de organização, né? Não fala só da justiça, lei, advogado, juiz. Não, 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 não. Fala disso também. O arcano da justiça fala principalmente de ordem é ordem, organização, planilha, timing das coisas, onde você põe isso ou aquilo. Então, cabe para muita coisa. Temos um assunto de ordem ou de ajustes e vamos eleger um arcano significador para o centro do jogo. Para cada assunto, há um arcano mais conveniente. E se nada sei sobre, vale colocar quem no centro? Adivinha? Então, mais do que isso, eu trouxe a justiça, porque se eu não sei direito ainda sobre os arcanos maiores, e eu quero, na verdade, fazer uma pergunta, e quero que ela saia assim, firme, arrumadona, né, me dando assim, ordem. Então, bora colocar o arcano da justiça? Bora, não importa se ele é 8 ou se ele é 11. O arcano da justiça tem uma senhora sentada num trono, em algum tipo de lugar, com duas pilastras atrás, uma direita e outra à esquerda, às vezes com os véus atrás, às vezes com os véus meio pendurados, e ela já tem tantas faces bonitas na atualidade que está valendo também.
Então, a justiça também pode ser dura, ela pode ter alguns movimentos que são, mas ela sempre tem uma balança em algum lugar. Ah, ela pode ser super moderna, mas ela sempre tem uma espada em algum lugar. Ah, ela está vendada e não está vendada, mas ela sempre tem um par de olhos para olhar. Então, bora seguir daqui, vamos falar da mocinha. Deixa eu me tirar daqui para você ver que é uma leitura simples, de 8 cartas, fácil, e que traz exatamente a carta significadora da justiça, como sendo a primeira que a gente vai colocar no centro do jogo. Então, essa carta é como posso ver com clareza o assunto, né? Não é. Então, veja, no centro a gente vai ter o arcano da justiça. Aí depois a gente faz a jogada. Então, o arcano da justiça é um significador. Ele não vai ser sorteado, ele vai ser escolhido por um outro baralho até, se for necessário. E eu vou colocar no centro, para que ela norteie a jogada, lembrando que eu estou perguntando de alguma coisa e eu quero ver a melhor ordem sobre tudo isso. E aí nós vamos discorrer as 8 cartas pela simbologia do arcano da justiça. Bora lá? Vamos seguir? Então, me acompanha aqui na parte cinza. Ó. Então, a carta central, né, que eu coloquei J de justiça, não é J de Joker, J de justiça, Jotinha. Coloquei a justiça e aí eu começo a abrir as 8 cartas. A primeira, como posso ver com clareza o assunto? A espada. A segunda carta é a da balança. As minhas ações estão de acordo e equilibradas para este assunto? A carta 3, o véu. O que está escondido ou invisível? Eu não estou sendo capaz de ver sobre o assunto. Carta 4, a coroa. Que autoridade ou capacidade eu tenho para lidar com isso? Carta 5, o trono. Será que me sinto seguro, segura? Carta 6, o pé. Como posso seguir a direção certa? Carta 7, os olhos. O que preciso ver e encarar? Carta 8, final. Que ações devo tomar e o que devo fazer? Beleza? Vamos seguir junto lá para a mesa? Então, bora seguir juntos lá para a mesa. Seguindo juntos lá para a mesa, chegamos na mesa aqui e vamos dar uma seguradinha. Então, chegando aqui na mesa, algumas coisas são importantes. Essa é uma leitura sorteada por uma querida lá do 365, uma querida rainha de espadas, e o assunto que ela traz é sobre construção, casa, né, e o que isso possa estar acarretando ou trazendo. Então, é sobre a construção de uma casa, beleza. Construção, assuntos materiais, casa, carro, né, coisas bem da matéria, as de ouros, para a gente entender que esse é o tema do assunto de hoje. A gente vai deixar esses dois aqui de pezinho, estou apresentando só, fazendo uma leitura para alguém, eu sempre coloco de pé aqui na minha frente, como se eu tivesse com a minha querente bem na minha frente, beleza? Aí eu trouxe a temática, não o tema é do Arcano da Justiça, mas o tema é uma construção que eu estou jogando no colo da Justiça e dizendo o que é preciso ordenar, fazer, organizar, para a gente ter, então, esse assunto resolvido. Aproveitei para trazer minimamente um Greer, né, um Robertson, desculpa, um Rider-Waite, e trazer o Marselha. O arcano da justiça só vai receber grandes transformações nos últimos tempos. Então, nos últimos tempos, às vezes vira uma figura masculina, às vezes também vira uma figura moderna quanto ao que é o exercício da justiça, né? Entra muito do masculino, porque é um universo onde talvez Ártemis ou até a Atena, Ártemis mais caçadora, Atena mais a da justiça, mas definitivamente a gente abandonou as deusas para colocar o elemento do masculino aqui, como muito fortemente a partir de Salomão se transforma. Então, assim, a gente tem na historicidade desse arcano a sua própria abertura. Então, se vocês anotaram direitinho, a gente vai fazer, vamos puxar, né? Vamos oracular, vamos puxar de forma oracular
as 8 cartas se baseando nos preceitos simbólicos do que está no próprio arcano. Então, isso também serve como aula de observação. Olha que legal, a gente pode estar observando o que é de verdade esse exercício de olhar um arcano e pedir uma carta para cada pedacinho dele. Então, vamos lá. A gente tem aqui, já temos a questão, já temos a querente, já temos a abertura. Agora é uma questão de jogar. E aí, eu vou estar fazendo o meu... Aqui tem 22 cartas completas, tá? Eu estou usando repetições, né? Esse aqui é uma repetida, é um baralho repetido, e eu estou usando outros baralhos para estar colocando a justiça aqui, bem bonitona, ao centro. Então, a gente fecha aqui a minha abertura, pego a minha carta em leque e vou fazer a escolha para essa querente, como é que ela pode ver com clareza o assunto que ela me trouxe. E este é o primeiro lugar. Então, veja, é a espada, tá? E a gente vai estar colocando aqui, o primeiro lugar a olhar. No lugar da balança, as ações, de acordo se elas estão equilibradas, o que ela está se movimentando para isso que ela trouxe como tema, está equilibrado? O que será que tem, né, que está escondido ou invisível, que é a carta tema véu? Na carta tema coroa, que autoridade ou capacidade essa pessoa tem para lidar com isso, né, para fazer isso? Muito bem. No trono, a carta 5, será que ela se sente segura? Será que ela está segura para exercer essa atividade, essa construção, né? Seguir adiante com esse projeto? Na carta 6, a gente tem o pé. Como é que eu posso seguir a direção certa, não é? E aí, na carta 7, os olhos, que ela precisa ver ou encarar, porque está na frente dela, né? E no final, que ações eu devo tomar, o que eu devo fazer. Então, essa aqui é a última e a finalizadora. A gente recolhe cartas na mesa, cartas escolhidas, cartas fechadas. Se a gente quiser pegar mais uma, eu, inclusive, quando acho que tem que pegar mais uma, às vezes eu nem escolho mais, eu pego do topo. Vamos fazer a interpretação? Você anotou aí no seu diário de bordo, né, a abertura bonitinha? Porque aí a gente pode fazer a interpretação a partir daí, né? Toda pergunta já ajuda na interpretação. Então tá, na carta 1, que é a espada, como é que essa pessoa tem que olhar com clareza o assunto? Veja, é um assunto de sua escolha, é um assunto dos enamorados, é um assunto que, para você ver com clareza, você vai ter que fazer as escolhas ou minimamente opinar, tomar uma decisão, decidir, sair de cima do muro e se movimentar com seu livre-arbítrio para que esse tema, né, construção, aconteça. Aí a gente tem, na sequência, a carta 2. As minhas ações estão de acordo e equilibradas? Ao que o meu querido imperador diz, ele diz que sim, as ações estão de acordo e são equilibradas, então aquilo que você já posicionou para está estável, está estabelecido, precisa prestar, tem uma segurança aqui, né, material ou do fazer. Só precisa observar bem se também não há uma teimosia, mas tem uma segurança e um alicerce bom aqui na posição da balança. A balança está super estável e equilibrada. E na questão do véu, o que não está muito visível? Tá, o que não está visível é a dona Estrela. Ai, mas como assim? Não está visível o tamanho do sonho sobre esta casa. Muitas vezes a gente coloca metas, não digo, mas sonhos só podem ser gigantes, e gigantes que a gente só consegue concluir depois de séculos, às vezes depois de anos, às vezes depois de muito esforço. Um sonho sempre está além para a estrela.
A estrela também quer mostrar que o que está escondido é o grau de expectativa lá do negativo da estrela, aonde eu tenho uma expectativa muito endeusada, muito idealizada, muito do Olimpo. Cai para a terra, por favor. E cai para a terra, inclusive, com relação, não me prometeram em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, cai na terra, lida com a realidade, para não perder de vista o que é real e o que dá para fazer mesmo, que é o imperador. Né? Porque quando a gente entra na estrela, ela sempre fala mantenha a esperança e a fé, legal. Mas lembra que vai ser para, sei lá para o futuro, em algum outro momento. Então a gente pode se frustrar aqui. Isso é o que você não está vendo. O grau de projeção, de idealismo ou de projeção de ideal para essa construção. Na coroa, qual é a autoridade ou capacidade que você tem para lidar com isso? É toda. Porque assim, olha, falar de coroa e vira-papisa, que é uma das figuras dentro do tarô, que tem uma, veja, a justiça também traz uma coroa, que também tem 3 andares estilizados, mas a papisa traz de 3 para 4 andares muito claros. Né? Ela tem um posicionamento, uma posição. Então, assim, qual é a sua autoridade? Toda. Qual é a tua capacidade? Toda, né, para lidar com isso. Inclusive, toda a formação e informação, capacidade toda. Porque se há uma coisa que a Papisa tem, é altas capacidades, intelectualidades, conhecimento, buscar, é uma buscadora. Então, aí tem todas as capacidades e autoridades para lidar com isso. Será que você se sente segura? Aí a gente já deu uma pequena perdida, né? Eu acho que aí tem um lugar ligado no trono, na segurança, temos a carta do julgamento. E o julgamento sempre é aquela revelação complicada, porque além de eu fazer um julgamento, uma avaliação, uma prova, né, um teste, eu também tenho que agradar a gregos e troianos, porque é uma carta que fala sobremaneira daquilo que é o meu karma social, familiar, coletivo. Então, talvez haja aqui uma insegurança sobre o que os outros pensam, sobre o que os outros querem, sobre o desejo, a vontade e a realização dos outros. Então, preste atenção se essa pequena projeção para o coletivo está realmente te dando total segurança ou minando a tua segurança, já que você projetou a segurança na assertiva do outro, né? Ou no gostar do outro, e tem que ser sua. Vamos lá. No pé, como é que você pode seguir, então, a direção certa? O louco dizendo, dando uma de doida, definitivamente se soltando, inovando, modernizando e agindo de forma libertária, que é uma coisa muito do louco, né? Totalmente livre, livre do karma, livre da família, livre do que pensam, livre do que acham, e sim, eu vou construir aquilo que eu acredito que quero, desejo e sonho. Então, é uma questão de ter certezas também sobre isso. A ousadia aqui do louco é um pé bem importante, porque é como você deve seguir a direção certa. Nos olhos, a própria, olha que lindeza. O que, que você precisa ver e encarar? Muito bem, que tem que ter arquiteto e engenheiro. Tem que ter planta baixa, planta hidráulica, planta de cima. Que tem que ter todo uma listagem do quanto você realmente vai gastar, onde vai gastar, né, de quais são os insumos dessa construção, né, de que nível, de que forma você está realmente pensando sobre tudo isso. E ter tudo isso extremamente calculado, ordenado, organizado, né, totalmente fechado para você poder seguir de boaça. Isso inclui também, no Arcano da Justiça, a ordem financeira para isso. Né? Uma ordem que eu preciso ter também material para dar conta. Né? Sem essa ordenação financeira dos fundos, do que eu vou usar, de como eu vou usar, de quem é a equipe, enfim, ter tudo muito, muito crica detalhado. Esse é o arcano da justiça nos seus olhos, é isso que você precisa encarar. E mais do que isso, já que a gente tem no véu
o sonho. A justiça é o caminho de pedra que não te deixa sonhar. Então, a justiça está dizendo esse evento, esse projeto da construção é viável mediante realidade. Se ele ficar só no universo do sonho, eu vou dizer mais ou menos assim, né? Às vezes a gente sonha em construir um palacete. Aqui no meu residencial, a gente tem um palacete que foi levantado numa época, mais de 20 anos atrás, em onde todo mundo dizia: Meu pai amado, o que que é isso? Né? 5 andares, mezaninos, uma coisa impressionante. Ele foi erguido e abandonado. Então, assim, por que que foi erguido e abandonado? Eu não sei da história de verdade, mas uma eu tenho certeza. Muitas vezes a gente tem um sonho de estrela gigante, mas a realização é de outra monta. Então, realizar, tornar o chão realizável, requer muito mais manobra, muito mais realidade e efetividade. Quando a gente sonha demais, então o sonho muitas vezes não dá conta de se tornar real. E a justiça está pedindo: olha, perante os seus olhos, o que você precisa ver e encarar é a realidade desta construção, olhando tintim por tintim, pedacinho por pedacinho, para fazê-la da melhor e mais correta forma para vir a existir de verdade. Finalmente, a gente fecha com o arcano 8, dizendo que talvez, e só talvez, né, nas ações que você deva tomar neste momento, nenhuma. Parece que não é o melhor momento para dar start, né? O que que você deve fazer, não fazer? Não nesse momento. Então, veja, é uma escolha de livre-arbítrio, não está para agora, não é exatamente nesse momento, porque o dependurado me conta que há coisas não realizadas ou não pensadas, ou talvez não tenha nem fundos, nem dinheiro de verdade para fazer acontecer, ou não tem todos os insumos, tem algo faltante no teu projeto de construção. Mesmo assim, se ele já deu início, talvez valha a pena uma pausa salutar para reordenar, reorganizar e fazer da melhor forma. Você faz uma pergunta no final do tipo: qual é a consequência dessa construção? Puxo como uma pergunta à parte e a temperança vem como dizendo: olha, a consequência é normal, é equilibrada, é sossegada. Eu acho que o mais importante está nesse lugar de ordem, organização, fundos e materialidade, né? E de que agora, nesse momento, se deu uma parada ou se algo está mais difícil, vamos tentar alavancar com escolhas novas o que é possível realizar. Combinado, querida? Eu acho que esse foi o melhor jogo para ti nesse momento e com essa questão. Casamos, e aí fica para ti com o meu maior carinho, né? Espero que você faça uma excelente construção a partir daqui, certo? Então vamos seguir aqui no meu querido 365, terminando essa leitura de hoje. Eu fico exatamente com vocês para lembrar que amanhã a gente tem mais uma abertura, a da roleta da sorte, também sorteada para uma querida. Então, assim, nova jogada amanhã, vem comigo, não me abandona aqui no 365, aberturas de tarô, comigo, Fernanda Vidigal. Aquele um beijo, um queijo e um tarotê para você. Valeu, gente boa.